no computador. Deixa eu pôr uma musiquinha, não? Por quê? E a luz? Não. Você vai comentar, você comenta. Aqui, ó. Espera aí. Ai. Ah, agora foi. Oi, Gisele, Paty, tudo bem? Tá colocando aqui o celular. Eu ainda costumo meio que perder. Sejam todas bem-vindas a mais essa live, tá? A gente tá na segunda live da semana da fotografia de bebês lucrativa. Eu separei aqui pra gente poder falar hoje os pontos que a gente não controla durante os ensaios. Se alguém for tendo alguma dúvida durante esse processo que eu vou falando aqui com vocês, pode deixando aí pra mim, tá? Que depois eu vou responder. Lembrando que hoje não é quinta. Lembrando que hoje... Hoje é que dia? Eu perdi até o rumo. Hoje é quarta. Então, hoje não é quinta, mas eu tô aqui, né? Porque a gente tá na nossa semana da fotografia de bebês lucrativa. E amanhã tem Gente, fala pra mim de onde que vocês são. Soares, Paty, vou esperar mais um minutinho pra começar a falar. Porque eu vou esperar o pessoal ir chegando. A Laís chegou, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida aí nesse momento, pode deixar pra mim que eu vou falar com vocês. Hoje eu vou falar os pontos que você não domina na fotografia de bebês. Porque tem... Rapaz, tá rindo. Tô ficando tão em casa, gente, que eu tô perdendo o rumo de que dia que é, de que dia que não é. Eu nunca fui muito ligada nessas coisas de calendário, não. Eu sempre, né, foquei muito no que eu tenho que fazer e fico às vezes meio perdida nos dias da semana. Mas parece que agora tô mais perdida ainda. Pessoal, vou falar com vocês hoje nos pontos que você tem que focar durante os seus ensaios, viu? No acompanhamento do bebê e no ensaio newborn. E também no ponto como você tem que focar para poder trazer clientes para o seu estúdio e manter a sua agenda de ensaio. Principalmente agora, né? Agora que a gente está passando por um período mais difícil, mas que logo, logo vai passar. Campo do Oeste, Santa Catarina, a Laís lá do Rio das Ostras, Rio Grande do Sul. E eu fotografei das ostras lá. Eu tive uma fotógrafa lá do Rio das Ostras aqui fazendo um workshop comigo, a Nivanda. Gosto muito dela, tenho contato com ela até hoje. Então vamos lá, gente, ó. Vamos começar. A gente deve, né, manter as nossas energias nos pontos que a gente controla durante os ensaios. Concorda comigo? Quem concorda comigo aí, fala eu. Você tem que focar no que você comanda, no que você domina. Não adianta você focar no que você não domina. Por quê? Porque se você não domina, você vai perder energia. Você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, porque você não entende aquilo. Você vai ficar tentando fazer e não vai ter resultado. Por quê? Porque você não domina essa prática ainda. Vamos primeiro no ponto, ó. Por exemplo, se você recebe o bebê aí no seu estúdio que não dorme, tá? E você foca só naquele ponto ali do bebê não dormir, tá? Você fica preocupada que o bebê não dormiu, você não sabe o que fazer com aquele bebê, o que acontece? Você vai ficar focada só em fazer o bebê dormir, focada só em tentar, né, conseguir fazer aquele neném ali acalmar, entrar em sono profundo, mas isso você não controla, porque quando o bebê não quer dormir, ele não vai dormir, não adianta. E isso eu te falo com toda certeza, porque eu já tive muitos ensaios. O bebê dormir, nossa, 5, 10 minutos no máximo. Eu consegui só nesse movimento aqui, ó,
de passar a mão na testinha. O Alex ia lá, passava a mão na testinha, eu ficava preparada com a minha câmera, na hora que ele fechava o olho, eu conseguia a foto. Dava a entender que o bebê estava dormindo, mas ele não estava dormindo. Se eu tivesse focado a minha energia e ficar ali ninando o neném, tentando acalmar o neném, tentando reproduzir pose com aquele neném, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir, eu ia me estressar, a mãe que vai estar ali do meu lado, ia ficar, cansada, de ficar esperando tanto, ia ficar desmotivada, decepcionada, porque não ia ver foto boa nenhuma, eu não ia conseguir apresentar foto nenhuma, e aí o que ia acontecer? Na maioria das vezes, os fotógrafos que cometem esse erro, acabam desistindo. Por quê? Porque eles focam só naquele problema, e nessa hora, o bebê não dormir é um problema pra gente. No ensaio newborn é um problema e um dos maiores problemas. Eu digo que é o maior problema. Principalmente para quem está começando. Porque se a pessoa está começando, ela não domina as técnicas, ela não entende o que fazer nesse momento, gente, o mundo dela cai. Ela cai porque ela entende que a fotografia de bebê, uma fotografia newborn, pode ser começada somente com o bebê que está em sono profundo ou somente com o bebê que está dormindo, E na maioria das vezes não, isso a gente não controla. O bebê que não quer dormir a gente não controla. Quantas vezes eu já recebi bebê aqui no meu estúdio com o olhinho aberto? Ou às vezes o bebê chega naquele sono, eu olho no rostinho dele no colo da mãe e falo, beleza, show, vai ser rapidinho, ele está dormindo demais, eu vou conseguir fotografar o bebê. Na hora que eu tiro a roupa, o que acontece? Abre aquele olho, abre o olho e aí nada faz ele dormir, não adianta, e não é uma, duas vezes não adianta eu ficar aqui na frente e falar pra vocês, nossa, os meus bebês todos dormem, eu nunca passei apuro na fotografia de newborn, é mentira, não existe isso, gente. Todo fotógrafo de newborn já pegou neném que não dormiu, não adianta. E se você não sabe como conduzir esse ensaio, você não vai conseguir fazer foto boa. Você tem que dominar essas técnicas, você tem que saber exatamente por onde entrar, começar o seu ensaio, o meio desse ensaio com aquele bebê que não dorme e o fim desse ensaio. Por quê? Porque se você não sabe, você fica ali parada tentando reproduzir foto com aquele bebê que não dorme e não consegue, tá? Na maioria das vezes chora. Na maioria das vezes a mãe vai lá, pega do seu colo e aí você não consegue dar sequência nesse ensaio. A Ludmara tá falando ali comigo, o Lucas só dormiu. A Ludmara é minha cliente aqui. Beijo, Ludmara, tô quase finalizando, viu? Eu dormi no ensaio, Nossa, ficou show. Muito bom. Então, gente, o bebê não dorme na hora do ensaio, controla. Isso você não vai conseguir controlar. Não tem como você olhar pro seu bebê e falar assim, agora dorme. Dorme, não vai dormir, não existe isso. Você tem que focar no que você consegue fazer com aquele bebê acordado. Você tem que focar até onde você consegue ir com aquele ensaio. Você tem que focar em passar tranquilidade para os seus clientes, tranquilidade para aquela mãe que está ali esperando o bebê ser fotografado, tá? Porque na maioria, a Ludmara tá ansiosa, na maioria das vezes os fotógrafos só focam no sono do bebê. Eu tenho que colocar o neném em sono profundo, eu tenho que fazer esse neném dormir, eu tenho que fazer esse dormir. E o que acontece? Você fica ansiosa, passa isso tudo pro bebê e é aí que ele não dorme mesmo. Não adianta, porque não vai dormir se você fizer isso, tá? Então calma, relaxa. Comece já o seu ensaio, já comece garantindo algumas fotos para o bebê, já comece mostrando essas fotos lá para o seu cliente, para a mãe, para o pai que está ali esperando. Só de você ter essa atitude de mostrar as fotos para eles, ele já vai perceber que você, beleza, mesmo o neném estando acordado, você está conseguindo manter o ensaio, você está conseguindo registrar, e já vai falar assim, nossa, a Mara entende da fotografia, eu já vou ficar aqui tranquila na minha, e não vai ficar lá em cima de você o tempo todo, tá? Então, primeiro ponto, vamos finalizar esse ponto. O bebê não quer dormir, tá? É um problema. E esse problema é claro na tua cabeça. A partir do momento que ele é claro na sua cabeça, você tem que saber como resolver, tá? Você tem que saber o que fazer com o bebê. Não adianta ficar rodando. Se você atende na casa do cliente, se você atende no estúdio, roda para um lado, com o bebê no colo, porque não vai acontecer mágica, Ele não vai dormir.
Por mais que você domine as técnicas, se ele não quer dormir, não adianta. Você tem que dar sequência nesse ensaio aí, tá bom? Lógico que tem todas as técnicas que a gente aplica durante os ensaios que vai acalmar o neném, que vai deixar ele tranquilo, que vai fazer ele ficar paradinho, né? Que vai segurar ele de não chorar. Enfim, todas as técnicas vai te ajudar muito. Você tem que entender todos esses passos, tá? Mas se ele não quer fechar o olhinho, gente, não adianta. Ele vai ficar quietinho ali, paradinho, mas não vai fechar o olhinho. Teve um neném que eu fotografei, tem uns 20 dias, ele não fechou o olhinho por nada. Eu consegui a foto dele só aqui, ó, passando o dedinho na testa. Só dessa forma eu conduzi o ensaio tranquilamente. Por quê? Porque eu já domino esses passos. O bebê chegar acordado aqui pra mim já não me apavora mais. É lógico que às vezes eu vou demorar um pouquinho mais. Isso é comum, não tem como. Às vezes um ensaio de 2 horas ele passa para 2 horas e meia. Mas isso não tem problema nenhum. Eu vou levar esse ensaio até o fim e eu vou conseguir garantir essas fotos. Não vou ter que remarcar ensaio, não vou ter que ficar ansiosa ali, não vou ter que olhar as minhas fotos e depois falar assim, nossa, não era nada disso. Não vou ter que passar pela situação do meu cliente, às vezes olhar para mim e falar assim, eu não gostei, entendeu? Por quê? Porque eu domino tudo que eu estou fazendo. Então eu vou conseguir um bom resultado mesmo se o bebê tiver acordado. E você tem que conhecer esses passos. Vamos lá. Outro passo, ó. Por exemplo, no acompanhamento do bebê, quem aí já recebeu algum bebê, comenta aí pra mim, eu, que não quis nem chegar perto do cenário na hora que vai ser fotografado. Que olha pro teu rosto e começa a chorar. Inclusive, agora há pouco, até tô de uniforme, porque agora há pouco eu tava fazendo o Smash the Cake. Nossa, gente, a Luana, ela já tá acostumada a fotografar aqui comigo. Ela vem fotografar, só que ela vem assim, nas datas comemorativas. E ela tá fazendo 1 aninho hoje. E foi a sessão do bolo. Na hora que ela chegou aqui, ela já agarrou o pescoço do pai dela. Eu falei, nossa, gente, né, vai ser difícil. Ela agarrou no pescoço do pai dela, a lá eu. E isso é muito ruim, não é, Lili? Pati, eu. Porque se você não entende, você não sabe o que você faz. E esse ponto também você não domina. Não adianta você se apavorar se o bebê tá chorando. Lá no Smash é sempre, é verdade. Não adianta você se apavorar, porque você não vai controlar a situação. Ela vai ficar agarrada no colo do pai, ela vai ficar agarrada no colo da mãe, ela vai chorar. Então, se você foca só naquilo ali, você não vai conseguir sair com o ensaio. O que você tem que fazer? Você tem que entender que você precisa de acalmar o pai, de acalmar a mãe e acalmar o bebê nessa hora. Hoje, durante o meu ensaio, eu fiquei ali uns 5 minutinhos, né, 4 minutinhos esperando, né? O pai ficava de um lado, a mãe da outra e tal. Eu tava tentando levar que tava meio que funcionando, e aí eu fui e percebi na hora que ela tava muito agarrada com o pai. Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, gente, né? Vamos esperar o pai lá do lado de fora, mesmo que ela chore agora na hora que tirar do teu colo, espera do lado de fora, porque eu acho que aí sim a gente vai conseguir levar o ensaio. E foi o que eu fiz, eu pedi pro pai sair, e aí a gente foi cantando musiquinha, foi distraindo a neném, foi, né, brincando para um lado para o outro. Aos poucos eu pedi à mãe para ir introduzindo a bebê lá no cenário. E ela foi ficando, eu peguei um colar de pérola, levei para brincar, peguei uma gaiolinha que eu tenho e fui distraindo ela. Mas o que acontece? Nesse momento eu já percebi que o que eu tinha que fazer, né? Eu não fiquei somente focada ali no neném, tentando chamar a atenção dela, tentando chamar a atenção para um lado, para o outro, o pai gritando de um lado, a mãe gritando do outro para chamar a atenção. Isso só desconcentra a criança. Aí o neném acaba que chora e a gente não consegue colocar ele no cenário. A gente não consegue. Na maioria das vezes, o que acontece? O fotógrafo tem que remarcar o ensaio. E remarcar ensaio, gente, não é bom, porque você perde tempo, né? E eu falo muito que tempo é dinheiro. O tempo a gente tem que estar usando para conhecimento. O tempo a gente tem que estar usando para poder tá crescendo mais o nosso negócio, tá fazendo marketing, tá captando cliente, enfim. Remarcar não é legal. Então você tem que saber esse caminho. Você tem que entender
que o choro do neném você não controla, mas as técnicas a ser usadas na hora, ali naquela hora do ensaio, você tem total controle, tá? E você vai aperfeiçoando isso cada dia mais. A Paty está falando ali, se fico tranquilo, tento passar tranquilidade aos pais e o bebê. Brincadeiras, nossa, colar de pérolas é muito bom, não é, Paty? Eu tenho aqui. Oi, Agatha, beijo, essa semana vamos ver se a gente encontra, viu? Eu tenho aqui colar de pérola, eu tenho chacoalhinho, tudo isso me ajuda muito a chamar a atenção dos bebês. Mas infelizmente tem hora que não dá, só o acessório não controla a situação. Você tem que entender aquele ambiente ali e tem que pedir às vezes para um pai sair, ou para a mãe, ou a avó, às vezes a avó tá muito ali em cima, tem tudo isso, tá? Você tem que saber conduzir aquele ensaio. Às vezes eu me conecto também com o bebê, né? Quando é um pouquinho maior, às vezes neném de 2 aninhos, 3 aninhos, às vezes num ensaio de gestante que a mãe traz o filho mais velho, o filho às vezes não quer fazer foto por nada. Eu me conecto, eu falo que eu vou contar uma história, aí eu invento uma história ali na hora, eu olho lá no olho dele, sabe? Também não adianta a gente ficar falando igual um papagaio. Você tem que se conectar com aquela criança. Eu olho no olho, eu conto história, eu brinco, eu me divirto com ela ali. Aí ela vai ganhando segurança comigo e depois, né, eu consigo trazer aquela criança para perto de mim e consigo fazer as fotos. Se o irmãozinho chega, o bebê chega, eu não me conecto, eu simplesmente boto uma câmera aqui na minha frente e tento fotografar, gente, não vai dar certo. Principalmente neném de 1 ano para frente, eles estranham muito. Eu uso vídeos de desenho, na maioria das vezes funciona. Lili, para mim funciona também. Só que o que acontece? Quando a criança já tem 1 ano, né, no acompanhamento do bebê, ela quer pegar o celular. E aí no que ela quer pegar o celular, se ela ficar com o celular ali na mão, nossa, ela não vai te devolver esse celular. Oi, Mônica, beijo. Ela não vai te devolver o celular. Aí eu só uso o celular em última hipótese. Só quando não tem jeito mesmo, eu falo assim, nossa mãe, tem uma musiquinha que ela gosta pra gente poder colocar, pra gente poder distrair? Aí eu uso o celular. Mas do contrário, eu deixo ele assim, guardadinho, só quando eu preciso mesmo. Mas é isso, gente. Então, se o bebê tá chorando lá na hora do ensaio de acompanhamento, isso você não controla. Você tem que saber os passos para você seguir durante esses ensaios, para você ter domínio total ali da situação, domínio total do ensaio, viu? Porque quando o neném não quer sentar lá no cenário, gente, quando ele não quer saber de foto, é muito difícil. E, igual eu falei, não é nada legal de remarcar. Vamos lá, ó. Lá no newborn, quando o bebê tá com cólica, esse ponto, gente, você não controla. Não adianta, porque você não controla. Você tem que saber o que fazer com o bebê se ele tá com cólica. Você tem que saber que tem técnica a ser feita com esse bebê. O bichinho por mim. O que tem que fazer com esse bebê? Não adianta você colocar um bebê que tá com cólica, por exemplo, ou que o outro bebê que você recebeu semana passada fica de boa. Na maioria das vezes ele se sente incomodado naquela pose e não fica. O que acontece com o bebê que está com cólica, gente? Se você não sabe que o neném está com cólica, se você não identificou isso, ele está lá dormindo no colo da mãe, né? Mamou, está lá dormindo, você pega o bebê, traz pro seu colo, ele está dormindo, tá belezinha. Aí o que acontece? Você, né, reproduz, eu já saio com o bebê pronto aqui do meu colo, eu já faço a pose aqui no meu colo e vou levar esse bebê lá pro puff já na pose. Na hora que eu levo o bebê pro puff, se ele tá com cólica, ele não vai aceitar a pose. Não adianta. Dependendo, chora. A gente tem que tirar esse bebê de lá, acalmar. E aí o que a pessoa faz se ela não entende isso? Ela tira o neném lá do puff, põe no colo, acalma, volta lá na mesma pose de novo. O neném chora, o neném esperneia, e nisso vai naquela tentativa, aí a fotógrafa pega de novo esse neném, traz pro colo. O neném no colo, ele se acalma, ele fica quieto. Por quê? Porque ele tá aqui, né? Tá aconchegado aqui no colo. Aquela sensação, aquele desconforto passou nesse momento. E aí você acha que o neném, né, vai aceitar e tenta de novo a mesma pose. Eu recebo isso aqui direto, gente. Tenta de novo a mesma pose. E aí o neném chora de novo,
Você tem que pegar, levar para o colo da mãe, mamar de novo, isso tudo já vai quase meia hora, nisso tudo já vai passando tempo de ensaio, às vezes chega 2, 3 horas e você não conseguiu nada. Por quê? Porque você não identificou o que aquele bebê está te pedindo. Você não identificou que simplesmente ele está com cólica e ele não vai aceitar a pose, por exemplo, a pose do bumbum, onde a gente às vezes, trança as perninhas do bebê ali atrás e junta o corpinho. É uma pose difícil para o bebê aceitar quando ele está com cólica, porque aperta a barriguinha. Se você logo no início já identifica que esse neném ele está com cólica, você vai fazer uma massagem na barriguinha dele. Você não vai ficar tentando fazer pose repetitiva. O que eu já falei com vocês aqui várias vezes. Não adianta ficar tentando fazer a mesma pose com o bebê se ele não está aceitando. Se ele não aceita, é hora de você trocar, muda a estratégia. Muda o plano, dá sequência no fluxo. É por isso que eu falo muito, gente, tem que ter um passo a passo replicável. E o que eu mais escutei na minha vida de fotógrafo era gente falando na minha cabeça que não tinha como ter um passo a passo replicável na fotografia newborn, porque um bebê não é igual ao outro. Como assim? Como eu penei até achar que podia sim, até encontrar um passo a passo. Hoje em dia, quem abriu o meu Instagram, o meu Facebook lá, vai ver as minhas fotos têm uma sequência e na maioria das vezes essa sequência ela é replicável em todos os ensaios. Em todos. Por quê? Porque eu tenho começo, meio e fim. E aí, às vezes alguém fica, pode ter alguém se perguntando, nossa, Mara, mas você vai ficar fazendo sempre as mesmas fotinhas? E eu te respondo que sim. Por quê? Porque as minhas fotos, elas são elaboradas. Eu sei por onde começar, eu sei por onde terminar e eu atendo muito bem os meus clientes aqui com a minha fotografia. Eu não preciso de ficar mudando a rota do meu caminho, eu não preciso de fazer todo ensaio, eu não preciso de fazer, por exemplo, todo ensaio a pose do koala para encher a minha agenda. Não é isso que faz a minha agenda encher, não é isso que me faz fotografar bebês todo dia. O que me faz fotografar bebês todos os dias é saber exatamente o passo a passo de onde começar e terminar os meus ensaios. Por quê? Porque os meus clientes saem daqui totalmente satisfeitos. Nesses 5 anos da fotografia, gente, é lógico que uma reclamaçãozinha de uma mãe ou outra, eu queria tanto aquela foto, o neném não fez, eu queria essa, o neném não fez, mas eu explico que não depende só de mim, depende também do bebê, não adianta nada a gente como fotógrafo querer fazer a pose mais elaborada e o neném não deixar. Então isso tudo já é explicado para a mãe na hora que ela começa o ensaio, tá? Então eu já tenho aqui na minha cabeça que não adianta eu chegar um bebê aqui, eu ficar inventando um tanto de coisa para poder ser feita com aquele bebê que ele não vai aceitar, porque simplesmente o meu ego como fotógrafa quer aquela foto diferente. Não é isso que vai fazer a minha agenda bombar, gente. Não é isso que vai trazer clientes para mim, tá? Por quê? Porque eu preciso de mostrar as minhas fotos, eu preciso de resultado. E resultado, gente, tem que ser gerado todo dia. Se você tenta ficar fazendo só foto diferente, só isso, aquilo, foto de referência que você viu, que você achou lindo, maravilhosa e não consegue, você não vai conseguir agradar os seus clientes, você não vai conseguir visibilidade aí nas redes sociais, na sua região. Por quê? Porque na maioria das vezes que a gente tenta replicar uma coisa que a gente não entende, o resultado não fica bom. Você tem que focar primeiro no básico, começar nos fundamentos. E se você segue esse fundamento ao longo dos anos, você vai melhorando cada dia mais. Você vai se aperfeiçoando cada dia mais. Por quê? A base de tudo, gente, é ali, no começo. O modo como você recebe o cliente, o modo como você pega o bebê, o modo como você conduz o seu ensaio, diz tudo na sua fotografia, tá? Então, esse é o foco, gente.
tem que focar no que você tem controle. Se você tem controle é do básico, é no básico que você foca, porque é esse básico que vai te levar lá, ó, para o outro nível da fotografia. E quando eu falo outro nível, eu não falo só de foto bonita não, porque não só de foto bonita a gente vive. Se eu tivesse só foto bonita e se eu não tivesse cliente, como é que eu ia viver? Como é que eu ia pagar minhas contas? Não ia pagar, né? Eu foco em ter a foto bonita, de forma simples e prática, mas eu foco também em trazer os meus clientes aqui para o meu estúdio, tá? Então, ó, neném chegou com cólica aí, tá? Você tem que entender, não adianta você focar no problema, você tem que focar na solução, viu? Não adianta você tentar ficar replicando poses e poses com neném com cólica, porque não vai sair do lugar, tá bom? Vamos lá pro próximo passo. O Alex está falando aqui de uma história que a gente ouviu do nosso mentor, que é verdade. O que acontece na fotografia? Você tem que cultivar um jardim. Imagina só, você lá todo dia plantando florzinhas, plantando florzinhas, plantando florzinhas. Automaticamente as borboletas vão vir para o seu jardim. Elas vão vir para poder olhar o quanto tá legal essas flores que você plantou, não é? Então é uma plantação. Você vai plantando todos os dias e depois você vem colhendo esse resultado. Agora, se você não planta, mesmo que seja com o básico, com os fundamentos, você não vai trazer as borboletas para perto de você. Por quê? Porque o seu jardim não vai florescer, tá? Você só vai florescer o seu jardim se você fizer o que tem que ser feito com os fundamentos, com as técnicas corretas, tá? Então, toda vez que você for receber um bebê e pensa, eu vou plantar o meu jardim, eu vou semear minha plantinha, eu vou plantar o meu jardim. Dessa forma, você vai conseguir, sim, alcançar a fotografia de sucesso, viu? Vamos lá pro outro ponto. Gente, vocês têm que focar nas ações que você controla, tá? Não foca na ação que você não controla. Não tem como, tá? Se você foca no que você não controla, você vai se perder pro meio do caminho, porque você vai ficar frustrado com aquela situação, tá? Por quê? Porque você não vai saber o que fazer. Se você entende, você vai lá e faz. Para você ter uma noção, ó, que focar nas ações que você não controla, olha só no que acontece. Se você, por exemplo, recebe o seu cliente aí, as ações, o que vai acontecer durante os seus ensaios, vai refletir. Se você recebe um cliente e você não entende como conduzir esse cliente, se você não entende que no começo ali do ensaio você já tem que passar a segurança para a mãe, vai refletir durante o seu ensaio. Por quê? Porque na maioria das vezes eu recebo muito depoimento aqui de fotógrafo falando, Mara, eu não sou comunicativo, eu não consigo me comunicar. Nossa, eu não consigo nem gravar áudio no WhatsApp para poder mandar para as mães de orçamento. E quando o cliente chega aqui no estúdio, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar como vai ser o ensaio, enfim. Eu recebo muitas mensagens. Então, se você logo no início não se posiciona, durante o ensaio, você vai ter problema. Por quê? Porque a mãe, ela não entende o que é um ensaio newborn, ela não entende o que é acompanhamento, o tempo que demora um acompanhamento. Eu já recebi cliente aqui no acompanhamento do bebê que eu termino com meia hora e não deixo passar de meia hora, 40 minutos no máximo. Que a mãe ficou com aquele ponto de interrogação pra mim, olhando pra mim tipo assim, mas já? Né? Ela olhou pra mim, eu vi nítido no rosto deles que eles queriam que eu ficasse ali fazendo mais fotos, mas eu sabia pela minha experiência que não tinha necessidade de fazer mais fotos, porque as fotos que eu já tinha feito era o suficiente para ela escolher o pacote que ela tinha contratado e comprar mais fotos. Entendeu? Ele sai totalmente do pacote contratado, né? Sai totalmente. Se era um pacote de 6
fotos, para 12, 14 fotos. E aí sai daqui super satisfeito. Por quê? Porque eles tinham achado que às vezes, né, eu tinha feito um ensaio com pressa, que não tinha rendido fotos, enfim. Na hora que senta aqui para escolher, que escolhe, né, que é a montoeira de foto, fala assim, nossa, realmente não precisa de ser um ensaio longo. Porque às vezes a pessoa já pode ter tido experiência, por exemplo, num acompanhamento ou numa mini sessão, que foi num outro estúdio ou que foi fotografar com uma outra fotógrafa que demorou lá 1 hora e meia para poder fazer o ensaio. E a gente sabe que é real, a gente sabe que tem gente que demora mais, né? A gente sabe que tem fotógrafo às vezes no acompanhamento que demora 1 hora. E isso vai de cada um. Eu não deixo passar desse tempo. Porque o que eu falo sempre, gente, tem que dedicar o nosso tempo não só, né, na hora do ensaio ali, mas tem outras coisas por trás também que precisa da gente. Então, quanto antes você terminar o ensaio, você desenrolar todo esse ensaio, é melhor, tá? Então, se você tá focada e não explicar isso pra mãe, ela não vai te entender. E a partir do momento que situação, sempre eu falo, na hora que eu mando meu orçamento, eu já falo, olha, pode ficar tranquilo, porque o ensaio é rapidinho, em média de meia hora, 40 minutos, a gente termina tudo. Eu já deixo bem claro. Na hora que eu recebo aqui, eu também falo, olha, nós vamos fazer 2 roupinhas, são 2 cenários, tá? E durante esse processo a gente não pode enrolar muito, porque o bebê se cansa muito rápido, então eu tenho que aproveitar o máximo, porque esse ensaio vai ser em média de uma meia hora, 40 minutos. Então eu já deixo esclarecido para ela. É lógico, gente, que isso tudo é falado com jeito, tem o jeito certo de conduzir. Eu não vou chegar para a mãe e vou falar assim, ó, nosso tempo aqui é de meia hora, viu? Vamos trocar a roupa da criança porque eu já vou fotografar. Não é dessa forma. Você vai levando tudo da maneira mais natural possível, né? E lá no ensaio newborn, se você não comunica com a mãe e com o pai que um ensaio pode demorar até 2 horas, ela não vai entender, ela não sabe disso. E aí o que acontece? Eu já passei por situações que às vezes o pai ficava toda hora perto da mãe, nossa, tá demorando, nossa, tá demorando, nossa, mãe não vai acabar. Nossa, mas não vai acabar. Nossa, eu tenho compromisso. E eu tenho aquilo. E aí a mãe ficava nervosa, o pai ficava nervoso. O neném sentia aquilo tudo, e o ensaio, ao invés de 2 horas, ia para 3 horas, e ia prolongando, e eu também ia ficando cansada com aquela situação. E depois que eu percebi que eu tinha que deixar tudo muito claro no começo, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Eu já dou todas as dicas, né? Já dou todo o passo a passo do que vai acontecer naquele momento ali que eu pego o neném do colo da mãe. E isso, o que eu tô fazendo naquela hora, gente? Eu tô passando autoridade para ela. Quando eu converso com ela dessa forma, ela já percebe que eu entendo o que eu tô fazendo e que eu entendo o que eu tô falando, né? E que eu sou uma profissional da fotografia de bebês, né? E ela vai se sentir muito mais segura para poder entregar o bebê dela para mim. Já teve casos de fotógrafo me falar aqui que o neném às vezes estava na pose, a mãe foi lá simplesmente tirou o neném, porque às vezes o neném chorou. E aí, se você não explicar para a mãe que durante os ensaios o neném pode, né, às vezes chorar, acontecer algum chorinho, ficar irritado, a mãe, o que é? Natureza, a mãe vai entrar lá e vai pegar o neném para tentar acalmar, isso é natural. Por quê? Porque você não explicou para ela a forma como acontecem os ensaios, viu? Então isso é muito importante, gente, você focar no que você tem controle. Se você controla isso tudo que eu te falei, você vai conseguir passar segurança para os seus clientes aí na hora que recebe os bebês aí, viu? Você tem que passar essa segurança. Vamos lá, gente. Outra forma que você controla a forma como você monta os seus props, os seus acessórios, o seu puff, você controla, não é verdade? Mas você não controla o bebê quando ele não quer ficar, por exemplo, lá na pose da bundinha no puff. Quando ele não quer ficar lá na pose do koala. Quando você às vezes tenta colocar o bebê lá no cestinho, na pose do bracinho, e ele não fica. Isso, gente, se você não entende as técnicas, você não vai conseguir posicionar esse bebê, tá? Você vai lá e faz. Peraí, deixa eu parar aqui. Os seus produtos. Minha menina apertou ali sem querer no computador, me tirou a concentração. Então, se você não entende, você foca no que você não tem controle,
Se você não foca no que você não tem controle, você não vai conseguir fotografar, entendeu? Às vezes a pessoa acha porque só sabe montar um cesto ou porque tem um cesto lindo, maravilhoso, ela vai conseguir o resultado que ela quer com a sua fotografia. Mas não vai. Por quê? Porque ela tem que entender que tem as técnicas certas para ela conseguir posicionar o bebê, que ela tem que focar nessas técnicas, porque se você não focar em controlar isso, você não vai conseguir resultado. A fotografia, principalmente a newborn, é feita de técnica, gente, e de habilidade. E o que eu falo sempre? Nós somos treináveis na fotografia de bebês, tá? É um passo de cada vez. Você aprende uma coisinha, vai lá e aplica 10 vezes, tá? É a regra que eu passei aqui para vocês na segunda. Não é você aprender 10 coisinhas e ir lá e aplicar uma vez, tá? Põe isso na sua cabeça. Aprendeu uma coisa, vai lá, aplica 10. Aprendeu, por exemplo, nossa, eu vi um vídeo massa hoje de um bebê que estava sendo, da fotógrafa estava ensinando o bebê a colocar o bebê no cestinho. Beleza, você viu um vídeo. Você vai lá e aplica isso 10 vezes treinando. Com a boneca, gente, eu tô falando de bebê de verdade não, pode ser com a boneca mesmo. Vai lá e replica isso. Tenta, até conseguir o resultado que você quer. Tá? Não é só pôr no posicionamento, mas como acertar na luz, acertar no enquadramento, no ângulo, enfim, na composição, enfim, tá? Se você faz essa regra de 1 por 1, aprende uma coisa, aplica 10 vezes. Não é aprender 10 coisas e aplicar uma vez. Você vai conseguir crescer, você vai conseguir resultado. E nós fotógrafos somos movidos a resultado. A gente tem que ter resultado para poder motivar a gente. E eu sei como é que é isso, porque quando eu comecei a fotografar, que eu não tinha muito resultado, eu não me sentia motivada, né? Eu ficava, gente, mas eu não tô conseguindo, por que eu não tô conseguindo? E aquilo era desesperador, porque eu não saía do lugar. Quando eu realmente vi que eu precisava de treinar, que eu precisava de um passo a passo, que eu precisava de elaborar os meus ensaios, a minha fotografia foi mudando. E aí o que aconteceu? Eu fui ficando motivada, fui ficando cada dia mais motivada em crescer, em mostrar o meu trabalho e em busca de clientes. Por quê? Porque eu confiava na fotografia que eu estava apresentando para eles. Porque quando você não confia, né, você fica meio com o pé atrás do que você está fazendo é legal ou não, às vezes você sente até acanhado de se oferecer, não é? Porque às vezes você fica olhando na sua cidade, na sua região, o outro fotógrafo que faz aquelas fotos assim assado, mas as suas não são tão boas, e aí você fala assim, nossa, mas eu não vou poder oferecer para aquela pessoa porque ela não vai querer fechar comigo, ela vai fechar com fulano de tal que já fotografa assim assado, né? Comenta aí quem nunca passou por isso, porque eu não posso ser a única doida que eu já passei. Já passei por isso. Muitas vezes, às vezes via cliente aqui fotografar comigo e aí o cliente, né, olhava e falava assim, gente, mas essa pessoa tá aqui fotografando comigo? Olha que você tá comentando, já passei, mas nem eu que tô aqui não. Ele que fica lá no chat, lá toda hora, né, falando aí. Eu ficava pensando assim, gente, mas essa pessoa tá vindo aqui fotografar comigo, ela poderia ter ido no outro, aí o que aconteceu? Eu passei a ver que a minha fotografia ela estava ficando boa realmente, porque eu comecei a chamar a atenção dessas pessoas e o meu estúdio começou a ficar mais conhecido, né? E aí o que aconteceu, gente? A minha autoestima foi crescendo cada dia. Cada dia eu vi que eu podia ser, né? Inovar, na verdade, né, esse mercado da fotografia aqui na minha cidade. Foi o que eu fiz. Eu parei de ficar, né, só olhando para um lado, para frente, né, porque até então muitas coisas são colocadas na nossa cabeça em relação à fotografia, principalmente o newborn. Muita coisa a gente coloca na cabeça e a gente fica se olhar só para frente. A gente esquece de olhar para os lados, e para o lado, gente, tem muita plantação com borboletas. Tem muita coisa para ser colhida dos nossos lados, né? Então não põe esse tapa-olho na sua cabeça, não, aqui na sua frente, fica só focada num tipo de coisa que foi colocado na sua cabeça, que você tem que ter somente um tipo de pacote, que você não pode fotografar por menos de X reais, que você está sendo desvalorizada, que a pessoa não está te valorizando. Não tem isso, gente. Eu nunca me senti desvalorizada.
por ter, por exemplo, um mini saio. Pelo contrário, eu sou muito valorizada, porque quando os meus clientes chegam aqui, a gente vende muito mais para eles. E foi dessa forma que a gente cresceu. Pessoal, eu deixei mais uma forma aqui, mas eu acho que o meu tempo também já está se limitando aí, mas eu ainda vou falar mais um pouquinho para você, ó. Outra forma, gente, captar clientes. Captar clientes, o que acontece? A forma como você define a sua pessoa, você aí, como você se define nas redes sociais, é o que vai apresentar a sua agenda, vai refletir lá na sua agenda. Se você não se posiciona como um fotógrafo de bebês, vai refletir isso na sua agenda. Todo mundo quer ter uma agenda cheia, não quer? Eu quero. Eu fui em busca disso durante um bom tempo, me posicionando com o marketing correto, encontrando o meu público, eu queria levar as minhas fotografias, enfim. Porque se você não se posiciona, não vai ter como você crescer, ganhar visibilidade. Por quê? Porque a gente trabalha com mãe e com bebê, certo? Qual mãe que vai entregar o seu bebê para uma pessoa fotografar se ela não sente confiança em você? Não vai, não vai. A mãe tem que ganhar, você tem que ganhar a confiança da mãe para poder conseguir refletir lá na sua agenda. E quando eu falo ganhar a confiança da mãe, gente, isso às vezes numa simples foto que você posta lá nas suas redes sociais. É numa simples foto que você comenta nas redes sociais. É um simples gesto que você deixa lá nas redes sociais. Por quê? Porque hoje em dia tá todo mundo conectado. O pessoal tá ali o tempo todo de olho em tudo que você tá fazendo. Tudo. E na maioria das vezes, todo mundo vai lá, comenta. Se é uma coisa legal, são poucos feedbacks, entendeu? Por isso que você tem que fazer de tudo para não apresentar nada de errado nas redes sociais, tá? A foto do seu perfil tem que estar uma foto legal, apresentável. Os seus posts tem que estar um post legal, apresentável. Não dá para um fotógrafo de bebê ficar postando foto na balada, ficar postando foto de biquíni nas redes sociais, foto de biquíni, foto mais íntima. Não dá. É lógico que as pessoas também querem se conectar com você, pessoa, né? Saber o que você faz, os lugares que você frequenta, a forma como você vive em família. Isso tudo gera também engajamento ali nas redes sociais. Você postar também um pouco do que é a sua vida particular, mas não postar a intimidade. Às vezes, se você gosta, por exemplo, de tomar uma cerveja, eu não tomo, bebo água, mas se você gosta, às vezes você vai lá o tempo todo e posta foto com aquele copo de cerveja na mão, ou posta foto com aquele uísque na mão. Isso não pode, gente, de forma alguma, porque aquela mãe, antes de te contratar, ela já abriu o teu perfil pessoal e a tua página lá várias vezes para poder ver quem você é, para pensar se realmente ela vai, para namorar um pouco mais a foto, a sua fotografia, para ver mais um pouco de você. Quantas mães que chegam aqui, gente, eu fico abismada, eu falo com a Alex, Alex, como assim? Chega aqui com foto de 2, 3 anos atrás, com print na tela ou salva no celular e fala assim, Mário, eu vi que você fez essa foto, eu queria fazer. E aquela foto eu tinha fotografado há muitos anos, não quer dizer, ela perdeu o tempo, né, entre aspas, ali no meu feed, procurando, indo a postagens de anos atrás. E ela ficou um bom tempo, viu? Porque eu faço todo dia em média de 3 a 4 postagens por dia. Então ela ficou ali um bom tempo procurando aquilo tudo ali. Então, quer dizer, antes disso, ela viu o que eu faço, ela viu as pessoas que eu convivo, ela viu os lugares que eu frequento. Isso tudo reflete depois se ela vai te contratar ou não, tá? Então, se você quer atingir um tipo de público para a sua fotografia, você tem que manter pelo menos esses padrões parecidos com o que elas frequentam também, a forma como elas vivem. Isso tudo traz o que? Sintonia, viu, gente? Então, para finalizar, eu queria falar com vocês que a semana da fotografia de bebês lucrativa tá aí no ar. A segunda aula já foi liberada. Quem não viu, corre lá para poder ver, porque a aula tá incrível. E na sexta-feira eu já tenho a terceira aula também da nossa semana. O Alex já deixou o link aí?
O Alex tá falando que o link tá lá na bio, viu? Gente, e não esquecer, tá? A regra 1 por 1. Aprende, vai lá e faz. Não aprende 10 coisas e treina uma vez só. Você aprendeu uma coisa, você vai lá e treina ela 10 vezes. Por quê? Porque você é capaz, tá? De treinar a sua fotografia e elevar o nível da sua fotografia lá pro alto, tá? Só depende de você focar no que você não controla. Você tem que saber o que você não controla para poder resolver esses problemas, né? Essas questões durante o ensaio. Mara, sobre atender em casa. Sobre atender em casa. Soares, não completou a tua pergunta? Se quiser deixar aqui para mim de novo, pode deixar. Amanhã tem live, vamos fazer uma live de pergunta e resposta. Pergunta que tiver, se vocês quiserem enviar as perguntas, você escolhe um. O Alex tá me dando trabalho aqui, viu, gente? Entendeu? Porque a gente tá na quarentena, né? Ele falou que amanhã tem live, amanhã é de perguntas e respostas, tá? Mirlane, onde está sendo postado? Então, o link tá lá na bio, viu, Mirlane? Mirleide. Oi, Mirleide. Entra lá na bio, já pode cadastrar lá o seu e-mail. Se você não conseguir, me manda um direct no particular que eu te envio o link das aulas, viu? São 3 aulas totalmente online e gratuita. Soares, quer deixar aí pra mim a resposta? A pergunta eu não consegui identificar. Só tá assim, ó, Mara, sobre atender em casa. Eu não atendo na casa do cliente, mas talvez eu poderia te ajudar sim, viu? Ou se você preferir também, pode passar para mim no direct, tá? Essa mensagem, essa pergunta, que amanhã eu entro e eu respondo. Tá, gente? Então, amanhã, quinta? Amanhã, quinta, às 8. Amanhã, quinta-feira, às 8. Amanhã, quinta-feira, às 8. O Lulu tá ali rindo de mim. Às 8 eu vou estar aqui de novo, viu? Para poder responder perguntas e respostas. Então, se você tem pergunta aí sobre a fotografia de newborn, de bebês, ou agenda cheia, vender para os seus clientes, né? Porque uma agenda tão bonita, você tem que saber encher a sua agenda e vender os seus produtos. Não só de foto bonita vive fotógrafo, não adianta, não é dessa forma. Se você tem perguntas sobre isso, pode anotar e deixar para mim, porque amanhã a gente entra para poder bater mais um papo. Não se esqueça, a fotografia newborn e o acompanhamento do bebê é treinável. Captar cliente é treinável, você treina. E à medida que você vai treinando, você vai ficando bom, muito bom no que faz. E aí o que acontece? Você vai encher a sua agenda de ensaios e você vai vender muito mais para os seus clientes. Por quê? Porque você domina as técnicas, tá? Não é de uma hora para outra, mas se você vem, né, plantando, né, igual lembra que eu falei da plantação para você? Se você vem plantando o seu jardim, vem, né, só regando esse jardim, a hora vai chegar, a hora das borboletas pousarem no seu jardim, com certeza vai chegar. Pessoal, ó, um grande beijo, agradeço a todos que ficaram aqui comigo até o final e amanhã então a gente se encontra mais uma vez.